Olá, vocês que são interessados em numismática. Bem-vindos a mais uma aula sobre numismática. E dessa vez nós temos nosso convidado, que eu quero apresentar para vocês, Nicolas Marcos, que vai trazer alguns assuntos interessantes. Nicolas, muito obrigado por ter participado, de aceitar participar dessa gravação, dessa aula especial sobre numismática, porque é assim que nós fazemos o conhecimento desenvolvido ser disseminado. Muito obrigado. Saudações numismáticas a todas e a todos. Agradeço o convite da SNB. É muito importante para mim estar fazendo parte desse processo. Acredito que o meu trabalho de pesquisa possa contribuir para os estudos numismáticos da comunidade em geral. E é importante esses vínculos que nós construímos. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, mas atualmente moro em Sintra, Portugal. Sou formado pela Universidade da região de Joinville, tanto a licenciatura em História quanto o mestrado em Patrimônio Cultural. E, ao longo dos anos de pesquisa na Univille, a minha intenção foi sempre proporcionar uma nova visão sobre esse objeto tão interessante, que nós, como colecionadores, assim como a própria comunidade científica, tem tanto trato. E, a partir dessas pesquisas iniciadas na graduação, principalmente a partir do PIBIC, que é um projeto da CAPES, que incentiva a investigação científica acadêmica, sob orientação do professor Wilson de Oliveira Neto, nós concluímos análises sobre a iconografia desses objetos, entendendo a moeda, tanto a nota quanto a moeda, como um objeto político dentro de uma dinâmica social. Essas pesquisas realizadas na graduação ganharam corpo e me permitiram desenvolver essa apresentação que vai ser realizada hoje, que é o resultado da minha dissertação de mestrado realizada no mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade, que vai analisar um pequeno acervo específico que faz parte do Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville, em que essas dinâmicas políticas, sociais, culturais vão ser discutidas a partir tanto do objeto enquanto circulante, quanto moeda de valor, na época em que foram produzidas, mas também após elas perderem esse valor e se tornarem um objeto primeiro de colecionismo e depois de museu. Podemos começar, então? Já está. Então, essa pesquisa, intitulada O Dinheiro no Museu, o acervo de numismática do Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville, ela é resultado de 2 anos e meio de pesquisa, no qual eu fui participante sob orientação da professora doutora Sandra Pascoal Leite de Camargo Guedes, membro do grupo de estudos interdisciplinares do patrimônio cultural, o GEIPAC, assim como também foi uma pesquisa patrocinada pelo governo federal a partir da CAPES, e assim como sou grato pela CAPES, também sou grato à própria Universidade da região de Joinville, a Univille, ao programa de mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade, e ao GEIPAC por terem me permitido realizar esse desenvolvimento a partir de um acervo de numismática, que é algo que eu tenho com muito carinho, já que também sou colecionador, e de um museu da minha própria cidade, um museu que é cartão postal de Joinville, o Museu Nacional de Imigração e Colonização, localizado bem no centro da cidade, um edifício muito marcante que inicialmente foi sede da administração da colônia que, porventura, no futuro se tornou a cidade de Joinville, e que desde a década de 50 é um museu de nível nacional que tem como temática as imigrações e o processo de colonização que é comum à região sul do Brasil em geral, tendo Joinville como centro dessa discussão. Então, para começar, acho interessante a gente observar do que está sendo discutido. Então, estes são alguns exemplos dos vários em que foram trabalhadas na pesquisa. O acervo de numismática do Museu de Imigração de Joinville, ele é um acervo vasto, ele é composto por notas de diferentes cantões do mundo, assim como peças brasileiras. Ele é um resultado de várias doações para o espaço do museu. Porém, o objetivo da pesquisa, apesar de contemplar inicialmente na análise todos esses materiais, o enfoque maior
foram sobre estes vales, alguns deles aqui apresentados em tela. Primeiramente, por que a escolha desses vales? Eles são peças que, no geral, se encontram na reserva técnica do museu desde a década de 50, logo no início da fundação do espaço. Porém, são produções que foram feitas na própria cidade de Joinville. Então, são moedas, são notas ou vales, que é o termo utilizado na pesquisa, que tem uma ligação direta com a história de Joinville. E a própria história de criação desses objetos acaba sendo um processo à parte, porque à época havia-se pouca informação sobre o que eram esses objetos. Então, a própria pesquisa, assim como discutir todo o potencial da moeda, também acabou contribuindo para a compreensão de um objeto que faz parte da história da cidade, que havia pouca historiografia sobre. Nessa imagem especial disponibilizada pelo acervo do próprio Museu Nacional de Imigração, nós podemos ver 4 tipos de exemplares diferentes. O primeiro deles, o exemplar no valor de R$100, escrito em alemão, conforme o próprio processo, no geral, de ocupação dessa cidade, foram feitos por povos germânicos, assinado por Ottokar Derfel, que foi uma personalidade muito importante na história de Joinville, um imigrante que foi para o sul do Brasil após a Primavera dos Povos, de 1848, foi um exilado político daquele movimento, e que se tornou, além de uma liderança política importante na cidade, também foi, na época, superintendente, que seria o equivalente a prefeito de Joinville. Os outros 2 vales, este de R$180 à direita e o de R$200 abaixo, foram produzidos por 2 comerciantes industriais da cidade. No processo de desenvolvimento da colônia, essas pequenas empresas, elas tinham uma relação tanto de produção própria quanto de comercialização de bens. Então, são 2 exemplos. O primeiro, Peter Maielli, ligado à indústria de bebidas refrescantes, refrescos em geral. E o segundo, não sei se vai ser muito possível enxergar, mas é da região de Oxford, que é um bairro hoje no município de São Bento do Sul, que na época também fazia parte do que era a colônia Dona Francisca naquele momento. E o último exemplar, já emitido pelo Conselho Municipal de Joinville, na última década do século XIX, é uma produção não atrelada a um indivíduo ou a algum comerciante como os primeiros, mas sim pelo que seria o equivalente à prefeitura municipal já na época. Início da Primeira República, fim do Império, uma emissão realizada pelo que seria a autoridade regional naquele contexto. Agora, a correlação entre essas notas, a gente vai discutir mais à frente, mas é importante já destacar a multiplicidade de indivíduos que emitiam moedas nesse período. E esse ponto em especial a gente vai ter maior destaque lá na frente quando discutir o que causou esse processo. Porém, para iniciar, como é uma pesquisa, após apresentar todo o cenário municipal de Joinville e o objeto que a gente está discutindo aqui, entender o que gerou toda essa movimentação que a gente vai colocar os resultados à frente, né? Então, o problema de pesquisa seria esse primeiro movimento, para a gente tentar identificar o que eram e qual a função simbólica que exercem ou exerceram aqueles numerários diferenciados. Ou seja, as pessoas criaram vales dentro de um cenário específico, nós tivemos acesso a esses objetos a princípio sem nenhuma informação além do que eles próprios apresentavam para nós. Então, as 2 perguntas que surgiram nesse momento foram: o que era isso e por que isso foi criado? Ou seja, qual função, além da função de troca, este objeto poderia ter? Porque eles não são cédulas criadas pela autoridade imperial ou pela autoridade já da Primeira República, por exemplo. São peças desenvolvidas na cidade de Joinville entre as décadas de 1880 e 1890. Por que essas peças existiam? Por que elas foram criadas? E, dentro da realidade de Joinville, o que elas significavam? A partir desse problema de pesquisa, como qualquer pesquisa acadêmica, nós desenvolvemos alguns objetivos para tentar chegar às respostas desse problema inicial colocado. Então, esses objetivos foram entender qual o significado dos vales produzidos em Joinville a ponto de fazerem parte do acervo do MINIC. Então,
Então, esse primeiro objetivo ele tem duas questões. A primeira delas, esses vales surgiram por quê? Por que eles existiram? Qual foi o contexto que gerou a produção deles? E segundo, como nós encontramos esses vales no acervo do Museu de Imigração de Joinville, o que fez aqueles objetos do final do século XIX estarem presentes hoje na reserva técnica de um espaço museal da cidade de Joinville? Qual processo fez sair de uma ponta até chegar na outra? Segundo, identificar qual a relação desses numerários com a história da cidade e do museu. Então, de novo, eles foram desenvolvidos em Joinville. Em um primeiro momento, nós não sabíamos o contexto em que gerou aquela situação. Então, qual a relação da criação deles com a história da cidade? Quais processos da história de Joinville, de Santa Catarina e do próprio Brasil permitiram a criação desses objetos? E depois, no segundo momento, a própria história do museu em si, porque o museu ele não é um espaço isento, ele não é um espaço estático. Ele é fruto de processos internos, de dinâmicas sociais, políticas internas. Então, quais processos internos do museu e do museu com a história de Joinville que fizeram estes objetos entrarem em detrimento de outros, por exemplo, que não entraram? E a partir desses dois primeiros pontos, chegar na principal questão dessa pesquisa, que é discutir a função social de um acervo de numismática em um museu. Nós temos, Brasil e mundo afora, vários museus com acervos de numismática, tanto em reservas técnicas quanto em exposição. Então, a primeira tratativa dessa pesquisa era tentar discutir, na realidade de Joinville, o que acontece no processo mundo afora. Por que os museus possuem um acervo de numismática? Quais dinâmicas políticas e sociais fazem esses espaços terem acervo de numismática? Por que o dinheiro é tão importante, seja para nós colecionadores, seja para a sociedade em geral, em ter um espaço específico para salvaguardar esses objetos? Podem ser aspectos da aparência, podem ser aspectos do valor intrínseco do metal, mas acredito eu, e a pesquisa vai provar isso, que outras dinâmicas além destas fazem tanto o dinheiro em si, depois que ele perde o valor de troca econômica, ser importante para a sociedade, quanto para o museu, que é um dos espaços dentro da sociedade em que vai fazer esse tipo de discussão histórico-patrimonial. Em última instância, por que o dinheiro ele é um objeto preservado? Por que ele não é descartado? Por que nós salvaguardamos esse objeto em um museu? Para chegar a essa resposta, a metodologia ela seguiu o processo padrão de pesquisa. Então, foi realizada inicialmente uma sondagem, onde nós encontramos esse acervo de numismática. Como eu mencionara antes, em um primeiro momento, nós identificamos um grande montante de peças, e a partir dessa sondagem foram selecionadas estas que eu mencionei na imagem no início da apresentação. Então, desta sondagem, foram delimitados os objetos a serem estudados e, a partir também do estado da arte da revisão de literatura, traçar um caminho para análise específica desses acervos selecionados. Então, aqueles objetivos que eu mostrei agora há pouco, assim como o próprio problema de pesquisa, surgiram neste primeiro movimento. A identificação do objeto no museu pela sondagem e a procura, a partir de bibliografia especializada, produções de outros pesquisadores, qual tipo de enfoque nós poderíamos dar sobre este objeto. A partir disso, a pesquisa documental já no campo prático, buscando uma solução para este problema que foi colocado no início, ela foi dividida em duas questões. O Arquivo Histórico de Joinville, ou seja, o espaço em que, a partir de documentação paralela, nós poderíamos encontrar uma resposta do porquê estes objetos existirem, qual o contexto que gerou a necessidade de se desenvolver vales próprios na cidade de Joinville, no final do século XIX. Isso entendendo a primeira vida deste objeto, já vou discutir e apresentar para vocês o que eu quero dizer com isso. E, no segundo momento, o Museu Nacional de Imigração e Colonização, onde a segunda vida deste objeto aparece, já não mais como objeto de trocas econômicas, não mais um objeto que vale R$180, mas sim um objeto preservado em um acervo, atrelado a uma história de uma cidade, a uma temática de museu e a uma dinâmica sociopolítica própria. E para
ancorar essas nossas discussões, nós temos 4 principais teóricos que vão fundamentar a nossa visão sobre dinheiro, a visão que eu próprio tenho do objeto de pesquisa, das pesquisas em que eu desenvolvo desde o início da graduação, onde eu apresento a minha visão sobre esse objeto e analiso a partir dessa ótica esse estudo de caso específico dos vales de Joinville. Então, o primeiro deles é Arjun Appadurai, é um autor indiano, se eu não me engano, que ele, em 2008, vai escrever um livro chamado A Vida Social dos Objetos. Essa questão específica que eu acabei de colocar para vocês sobre as duas vidas do objeto é uma interpretação minha, a partir dessa base referencial do Appadurai, da questão da moeda, em que ela, neste caso dos vales, em um primeiro momento, surge como dinheiro, como nós temos os reais na nossa carteira, por exemplo, em que a gente pode ir numa padaria e efetuar uma compra. Porém, já pensando a partir da numismática, nós como colecionadores entusiastas de cédulas e moedas, a análise do valor imagético, do valor político, do valor simbólico, em especial, que esses objetos têm, mesmo depois, quando eles deixam de valer esse princípio econômico que nós poderíamos ter, por exemplo, indo a uma padaria comprar algo com reais. Cláudio Pierre Carlan e Pedro Paulo Funari são 2 pesquisadores, um professor na Universidade de Juiz de Fora, se eu não me engano, e Pedro Paulo Funari, um arqueólogo muito importante, professor da Unicamp, em que eles apresentam uma visão particular sobre a moeda, principalmente em uma análise arqueológico-histórica, em que eles vão apresentar o próprio desenvolvimento da moeda como uma dinâmica não apenas econômica, mas também política. Quando a moeda surge, pelo menos a moeda, como entendemos hoje, o conceito de moeda que nós temos, diferente da antiguidade em si, quando ela surge na Lídia como um objeto que tem um símbolo de um Estado para garantir o valor dessa peça, a partir do momento em que ela não é mais um objeto de metal nobre, em que ela é um objeto que você tem a vinculação com um aspecto político, nesse caso um Estado nacional, ela não é apenas mais um objeto apenas de trocas econômicas, mas ela se torna também um objeto político, pois ao circular, principalmente, ela apresenta dinâmicas além dessas dinâmicas de troca de compras em padarias, por exemplo, dinâmicas políticas simbólicas, porque ela é carregada de símbolos em si. Se a gente tivesse só o valor econômico da peça, seria dinheiro de banco imobiliário, por exemplo. Um dinheiro que apenas tem o numeral ao qual ela vale. Mas, como nós sabemos, incluindo o próprio real já mencionado, nós temos uma série de dispositivos de segurança, símbolos nacionais, que vão muito além dessa necessidade apenas econômica. Elas dizem alguma coisa, sempre dizem alguma coisa, e a importância desse processo é identificar o que a gente está vendo na nossa frente, além desse valor econômico. Assim como o Carlan Funari, o Pierre Bourdieu, já falecido pesquisador francês, ele tenta discutir essa dinâmica simbólica que eu vinha colocando no tópico anterior, mostrando que os objetos eles possuem, além de um poder direto físico, eles possuem também um poder simbólico. Eles apresentam processos de relações políticas em que o símbolo ele vai ser um elemento importante para a manifestação desse poder. Então, novamente, um símbolo de um Estado nacional é uma representação de poder, a partir de um símbolo. E o dinheiro é carregado desses símbolos, sejam eles diretos, como um brasão de um Estado, ou mesmo aqueles que buscam apresentar uma representação de algo, como no caso do real, por exemplo, a exuberância da fauna e da flora brasileiras. São valores que têm uma dinâmica própria e que se apresentam a partir do símbolo, que é algo também a se estudar. E, por fim, a Lima, que é uma pesquisadora ligada à área da museologia, em que ela vai discutir isso que eu já vinha falando sobre o dinheiro na dinâmica, vamos dizer assim, da primeira vida dele, mas a partir do momento em que os objetos eles saem do valor inicial que eles têm e eles se tornam um objeto de museu, que já é uma outra dinâmica à parte. E, novamente, assim como o objeto em si possui a sua dinâmica própria, quando ele se torna objeto de museu, essa dinâmica ela se intensifica mais ainda, ela muitas vezes se ressignifica. Então, a partir desse referencial, nós chegamos
a essa proposta de sumário. A dissertação, inclusive, ela se encontra online no site do Univille, eu posso disponibilizar o link depois, acredito eu que possa estar na descrição do vídeo. Mas o importante de destacar desse sumário é que os resultados eles vão ser apresentados a partir de uma dinâmica mais ou menos na linha do que eu já vinha colocando até então. Então, o primeiro capítulo, ele é uma reflexão, ou seja, uma reflexão sobre o dinheiro no museu, em que nós vamos apresentar, no primeiro momento, uma breve história da moeda, onde, a partir da proposta de Carlan e Funari, nós vamos colocar essa questão política dentro do processo de desenvolvimento da moeda até chegar no momento em que nós temos hoje a moeda fiduciária. Assim como, no tópico seguinte, a moeda como instrumento de poder simbólico, então, essa dinâmica histórica que inicia-se lá na Lídia, com a questão do Estado, das cidades-estado gregas, em que a autoridade vai estar cunhada na moeda, ela vai se desenrolar ao longo dos séculos e chegar a uma posição de instrumento de poder simbólico, em que o dinheiro também é uma forma de afirmar uma condição de poder de uma determinada autoridade. Paralelamente a isso, o próprio museu, assim como o dinheiro, vai ter uma dinâmica de processo semelhante, em que ele vai surgir como um espaço de afirmação de uma identidade ou de uma narrativa de poder, e que, num primeiro momento, ele está atrelado a quem detém esse poder, mas, mais recentemente, a partir do século XIX, principalmente século XX para cá, nós identificamos o museu como espaço de disputas discursivas, ou seja, você tem uma tentativa de narrativa, mas a sociedade ela vai analisar essa narrativa e vai gradualmente defrontar o que é dito naquele processo. E, por fim, dentro dessa dinâmica, de um lado da moeda e de outro do museu, nós vamos buscar a resposta, né, do porquê os acervos de numismática aparecem nos museus e qual função eles têm nesse processo histórico como um todo, desde as primeiras coleções particulares da Idade Moderna até a função atual em que eles possuem nos museus contemporâneos. Essa análise inicial, ela vai ser o arcabouço para entendermos a realidade do caso de Joinville, em especial. Então, a realidade da colônia Dona Francisca e da identidade étnica teuto-brasileira, em que a dinâmica específica de desenvolvimento de um núcleo colonial germânico até a campanha de nacionalização do governo Vargas vai gerar um choque, e a partir desse choque da censura em que essas populações germânicas, italianas, japonesas sofreram na década de 40, vai gerar uma reação em que o Museu Nacional de Imigração surge, e a partir deste museu há uma nova tentativa de afirmação de uma identidade étnica teuto-brasileira, que foi silenciada durante a campanha de nacionalização, e que essa criação desse museu, onde esses vales vão chegar, vai servir como instrumento, um dos instrumentos, entre vários objetos em que o museu tem, de valorização dessa identidade com uma tentativa de afirmação identitária desse núcleo específico de população da cidade. Para, no fim, o terceiro capítulo, o problema, em que a trajetória da primeira vida dos vales ela vai ser apresentada. Então, nós vamos analisar o contexto do Brasil, mas também da realidade joinvilense no final do século XIX, entre o período do fim do Império e início da Primeira República, em que nós temos também, paralelo a isso, a mudança no Brasil, uma mudança mais gradual do padrão monetário baseada na moeda metálica para a moeda em papel, e que vai gerar uma emissão muito grande de notas, e que nesse processo, tanto a falta de moeda quanto o excesso de moeda fiduciária vão gerar justamente a criação desses vales em Joinville. Num primeiro momento, essa primeira vida. Após isso, o que foi mencionado no capítulo anterior, a dinâmica específica de criação do Museu de Joinville e essa tentativa de valorização da identidade étnico-teuto-brasileira que foi silenciada durante a campanha de nacionalização, vai fazer com que pessoas que haviam guardado esses vales em casa como uma lembrança dessa realidade, ou ao mesmo tempo como uma afirmação também desses valores próprios, aspectos de colecionismo, entre outros pontos em si,
vão doar essas peças para o acervo de numismática, para o Museu Nacional de Migração e Colonização, que vai formar esse acervo de numismática e que vai salvaguardar esses objetos dentro dessa narrativa própria que o museu foi criado. Para, no fim, nós chegarmos, além da função social dos acervos de numismática, também identificar a função simbólica que estes vales possuem. E, a partir disso, até pensar moedas em geral. Qual função simbólica, para além dessa dinâmica econômica, as moedas e notas podem ter? Nisto, chegamos aos resultados, em que, num primeiro momento, é possível identificar uma comunhão entre a heurística e a concepção de moeda como bem cultural. Ou seja, o dinheiro ele possui uma dinâmica inicial econômica. Num segundo momento, a gente também consegue observar que o dinheiro ele serve como instrumento de poder simbólico, pois ele está atrelado a um Estado nacional. E, no caso da realidade de Joinville, foram indivíduos da classe político-econômica que produziram essas notas no contexto de crise de emissão de moeda do final do século XIX. Porém, as dinâmicas em que o dinheiro tem, por ser um objeto circulante, faz as pessoas ressignificarem os usos que o dinheiro tem. Então, a heurística, nesse sentido, são estes novos usos que as pessoas têm, tanto das moedas emitidas em Joinville, quanto as moedas em geral, que nós temos nas nossas coleções e os museus possuem nos seus acervos, por exemplo. Neste sentido, da realidade de Joinville, os vales eles representam uma visão socioeconômica da cidade, pois a história de Joinville ela está muito atrelada à população teuto-brasileira que foi pioneira no desenvolvimento econômico da cidade e que, por conta disso, ganhou uma predominância política também. A campanha de nacionalização como uma forma de silenciar essa cultura e, após isso também, o próprio centenário de Joinville, que foi em 1951, criaram um contexto favorável para que estes usos iniciais do passado fossem atrelados ao espaço do museu. Então, o que antes representava para o indivíduo uma visão sobre uma identidade, uma relação familiar, se torna algo para a cidade também. O que era uma coleção particular se torna uma coleção da cidade. O que estava salvaguardado na casa de uma pessoa se torna um objeto salvaguardado em um museu. Então, este processo de saída de uma casa particular para um espaço de museu é uma forma de se identificar que os vales possuem um poder simbólico impresso em si, pois eles são pedaços de papel que, em tese, não teriam mais valor nenhum. Há mais de 100 anos já não teriam mais valor de compra. Ainda mais que muitos deles nem tinham elementos de segurança como as notas modernas hoje possuem, por exemplo. Porém, eles se encontram no museu por quê? Porque eles têm um valor diferente do que aquele valor econômico. Um valor simbólico, um valor histórico, um valor identitário de uma comunidade teuto-brasileira. A partir desse estudo de caso de Joinville, então, é possível perceber que os vales eles possuem um status patrimonial, ou seja, eles representam uma importância para uma comunidade. E esse mesmo caso dos vales de Joinville pode ser aferido às notas do Brasil em relação aos brasileiros, como nós temos coleções de numismática de notas emitidas em vários períodos históricos do Brasil, em acervos de vários museus Brasil afora. É possível perceber que o dinheiro ele pode ser considerado patrimônio, mas não apenas o patrimônio sobre a ótica econômica, sobre a ótica do bem patrimonial, mas a partir da dinâmica afetiva, como afirmação de um status de uma comunidade, o que as pessoas pensam sobre elas próprias. O próprio dinheiro tem isso nas suas imagens, inclusive. Ele pode representar uma identidade específica, como no nosso caso, uma tentativa de identidade brasileira, e por conta de tudo isso, muito mais do que o objeto de troca econômica, ele é um artefato de diálogo cultural. Nós que somos colecionadores, por exemplo, fazemos esse diálogo com notas de outros períodos históricos em que nós não vivemos, ou mesmo de outros países que emitiram. A partir dessa iconografia e dessa dinâmica sociocultural, de poder simbólico, entre outros aspectos, nós podemos ter esse diálogo, tanto de afirmação do nosso, quanto de observação e comparação com o outro, nas nossas coleções, ou mesmo os próprios museus fazendo isso. E tudo isso, acho eu, que é a parte mais interessante dessa pesquisa, é perceber que existem muitas formas diferentes de se relacionar com dinheiro, muito além do valor econômico, muito além do colecionismo que nós temos na nossa prática numismática, mas uma dinâmica sociocultural muito mais complexa que a minha perspectiva com essa pesquisa
é abrir um campo para que novos pesquisadores e novos interessados encontrem essas diferentes maneiras de se relacionar com o dinheiro e reforçar essa ideia de que o dinheiro, sim, pode ser um bem patrimonial muito importante, como nós, como numismatas, já temos essa visão, com certeza. Algumas referências citadas, agradeço a atenção de todos, agradeço novamente a oportunidade da SNB de realizar essa atividade. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Olha que interessante. Você nos conta algo que qualquer numismata, um colecionador, precisa aprender a buscar locais onde existam peças numismáticas que também são interesse de coleções, mas que muitas vezes podem passar desapercebidos, inclusive reconhecendo que existem conhecimentos em pedacinhos de papel que estão na reserva técnica. E aí você nos conta que não necessariamente uma peça numismática num museu que não seja de numismática ele pode não se encontrar numa exposição e nem sempre temos acesso. Eu tenho que agradecer a sua participação, o seu interesse, a sua disponibilidade de podermos conversar sobre isso e fazer uma apresentação, uma aula sobre como é que o dinheiro vai parar no museu, qual a importância disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.